Olá a todos, muito bom dia. O meu nome é Mariana Rodrigues, sou médica dentista, pós-graduada em ortodontia pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e estou aqui hoje convosco para celebrar a segunda semana da saúde infanto-juvenil do Hospital Distrital de Santarém. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar então por falar numa primeira parte, optei por fazer assim esta apresentação sobre a saúde oral, sobre a importância da saúde oral e dos bons hábitos de higiene oral e depois uma segunda parte em que vamos falar também da importância da detecção precoce das más oclusões dentárias. Portanto, para nos organizarmos e para que seja tudo mais simples de entender também, vamos começar por falar primeiro desta prevenção, mas por idades, está bem? Portanto, por intervalos de idade, numa primeira fase dos 0 aos 3 anos, depois dos 3 aos 6 anos e depois então dos 6 aos 12 anos. A primeira questão que muitos pais nos colocam e que acaba por ser realmente frequente, por isso é que vos trouxe aqui hoje também, é quando é que devem de começar realmente a escovar os dentes aos filhos. E, portanto, a nossa resposta acaba por ser assim que os dentes começam a erupcionar, porque nessa fase os dentes começam a irromper na gengiva e, portanto, há uma parte que ainda se vê, outra que não se vê, exatamente nesta fase que os dentinhos acabam por acumular mais placa bacteriana, aquela massa mais amarelada e esbranquiçada que deve ser removida assim que o dentinho começa a erupcionar. Essa deve ser também, ou deve ser, claro, o primeiro sinal para que os pais comecem a levar então os seus filhos ao médico dentista e a procurar alguns conselhos, algumas dicas e claro que sim, que nós teremos toda a disponibilidade para vos ajudar naquilo que precisarem, está bem? Falando agora realmente da higiene oral, que acaba por ser a base e o transversal a todas as áreas da medicina dentária. Quando falamos com os pais, eles também nos perguntam muitas vezes com que frequência é que devem escovar os dentes aos filhos e nós dizemos que devem ser sempre 2 vezes ao dia, sendo que é obrigatório e fundamental que seja efetuada a escovagem uma última vez antes da criança ir dormir, antes de ir deitar, sem que a partir daí, dessa última escovagem, ingira qualquer tipo de alimento, sobretudo os alimentos mais açucarados, está bem? Portanto, esta frequência é transversal dos 0 aos 12 anos e por aí adiante. Depois perguntam-nos também muitas vezes quem é que deve realizar a higiene oral. E, portanto, numa primeira fase, dos 0 aos 3 anos, claro que o bebê não tem destreza ainda para o fazer, nem a criança, e, portanto, aí devem ser os pais ou realmente os educadores a fazê-lo, sempre com supervisão, e o importante é que a criança não engula a pasta. Daí a importância desta supervisão dos pais em relação aos filhos, está bem? A partir daqui, portanto, dos 3 aos 6 anos, a criança que já tem alguma destreza pode começar a experimentar fazer ela a higiene por si própria, mas mais uma vez é importante que haja um supervisor, só para ter a certeza que realmente que os dentinhos atrás, sobretudo atrás, ficam bem escovados. Está bem? A partir daqui, dos 6 aos 12 anos, com a destreza, claro que sim, que já tem, deve ser a criança a efetuá-la sozinha. A próxima pergunta que muitos pais nos fazem também é que quantidade de pasta deverei utilizar? E, portanto, mais uma vez aqui, esta quantidade tem que ser adequada à faixa etária e à idade da nossa criança. Dos 0 aos 3 anos, aquilo que podem fazer muitas vezes é utilizar, por exemplo, uma gaze e fazer um esfregaço de pasta nessa gaze ou então uma quantidade de pasta semelhante a um grãozinho de arroz. O importante é que não seja demasiada quantidade e controlar aqui uma vez mais a ingestão da pasta pela criança. Dos 3 aos 6 anos, esta quantidade pode aumentar um bocadinho mais, deverá ser igual à unha do 5º dedo ou do dedo mindinho da criança e dos 6 aos 12 anos e por aí fora, aquilo que normalmente recomendamos é que seja cerca de 1 centímetro, metade ou 1/3 das cerdas da nossa escova. Uma outra questão também que nos fazem sempre, sobretudo quando eles são muito pequeninos, falando agora na primeira fase dos 0 aos 3 anos, é como que é que devem fazer a higiene. E, portanto, já vos disse, uma primeira dica pode ser realmente com uma gaze, com uma dedeira ou mesmo com uma escovinha, com uma cabeça mais pequenininha, adequada à boca da criança. A partir daí, à medida que eles vão crescendo, pode-se fazer uma adaptação progressiva e gradual para a escova de adulto. O importante é que a cabeça não seja demasiado grande para uma boquinha mais pequenina e assim, consequentemente. Vamos passar então agora para umas dicas que eu acho que também são importantes para vocês, para que a criança comece a criar rotinas e hábitos de higiene oral e para que seja tudo muito mais simples e automatizado. E, portanto, a primeira dica que vos dou
é estabelecerem com a criança desde cedo uma sequência de escovagem. E, portanto, isto vai criar realmente um automatismo que facilita realmente a escovagem pela parte da criança. Portanto, sabemos que normalmente as zonas onde se acumula mais placa bacteriana, aquela massa esbranquiçada e amarelada, é normalmente junto à gengiva, na zona entre os dentes, onde é essencial usar o fio dentário, e aqui a partir da idade em que a criança também apresenta destreza para o fazer, pode começar a utilizá-lo, e também na zona dos dentes que servem para mastigar os alimentos e, portanto, como não são superfícies lisas, apresentam alguns sulcos que acumulam comida e devem realmente ser escovados. Portanto, vou-vos dar só esta dica para começarem a aplicar também lá em casa e ver se realmente é simples para as nossas crianças começarem a fazê-lo. Segurar na escovinha, começar primeiro a escovar a face dos dentes que fica encostada à bochecha. Portanto, numa primeira sequência, inclinar ligeiramente a pasta para que ela consiga adequar-se ao contorno gengival. Portanto, primeiro tudo por fora, depois escovar os dentinhos todos por dentro. Por último, concluir na face do dente que mastiga, a arcada superior separada da arcada inferior e, por último, não esquecer nunca da língua, está bem? Porque contacta automaticamente com os nossos dentes, também não é uma superfície lisa e acumula também alguns restos alimentares, placa bacteriana e, portanto, finalizar sempre com a escovagem. Uma vez mais, não se esqueçam também que o fio acaba por ser essencial, porque a escova realmente, como não consegue chegar aos espaços entre os dentes, aqui é essencial colocar o fio dentário, portanto, desde os dentinhos mais anteriores ou mais posteriores, para conseguirmos escovar os espaços entre os dentes, porque os dentes aqui, com muita facilidade, também acumulam placa bacteriana e estas zonas são aquelas em que observamos também com alguma frequência mais cárie dentária. A seguir e de seguida, vamos falar também da importância de uma alimentação saudável. Aqui aquilo que vos queria dizer era sobretudo para controlarem a quantidade e a frequência da ingestão de doces por parte das nossas crianças, sobretudo reduzir a quantidade e a frequência da ingestão dos doces entre as refeições. Portanto, reduzir este período. Por último, e para terminar também um bocadinho esta parte, não esquecer da ida ao médico dentista pelo menos 2 vezes o ano, mesmo que não seja para intervir, pelo menos para prevenir e para que fiquem mais descansados sabendo que está tudo bem. Se não, aquilo que acontece é que em vez de um dente saudável, vamos ficar com um dente que tem cárie e que acaba muitas vezes por ser não funcional. Esperemos não chegar até aqui. Só para terminar e para vos dizer também, a cárie dentária é uma doença muito frequente, que afeta cerca de 90% da população, é um problema de saúde pública, temos que estar alertados para esta questão e sabemos que a cárie dentária não afeta só os dentes, mas toda a saúde em geral do indivíduo, está bem? Portanto, fiquem atentos, o essencial é mesmo prevenir. Desta fase passamos então para a segunda parte da nossa apresentação, onde vamos falar dos maus hábitos, sobretudo os hábitos de sucção não nutritivos, sobretudo da chupeta e do dedo na boca, está bem? Os pais costumam perguntar-nos também, e reunir aqui algumas perguntas que nos fazem com mais frequência, a partir de que idade é que o meu filho deve deixar de usar a Xuxa? E a nossa resposta acaba por ser a partir dos 2 anos e meio, portanto até aos 3 anos, a altura é esta em que a dentição de leite, a dentição decídua está completa. E o que é que acontece? Se a criança não deixar o hábito por volta desta idade, quanto mais tempo se prolongar o hábito da sucção, sobretudo se acometer já os dentes da dentição definitiva, maiores serão as consequências para ela e, sobretudo, e ainda piores serão as consequências, sem alarmar muito, quando a criança substitui a Xuxa pelo dedo na boca, está bem? Vamos já ver aqui algumas consequências e só para vos dizer o seguinte, as alterações que se observam quando a criança coloca o dedo na boca não são só a nível dentário, mas são também ao nível dos maxilares e de toda a estrutura, está bem? De todos os tecidos moles que envolvem a nossa cavidade oral. Porque muitas vezes o que acontece é que a criança coloca o dedo na boca, acaba por exercer maior pressão sobre o céu da boca, que por si só acaba por se tornar mais estreito, e aquilo que às vezes vemos lá atrás é uma mordida cruzada, onde os dentinhos em cima acabam por ocluir por dentro dos dentes de baixo. Já vamos ver imagens a seguir para perceberem também. Os dentinhos de cima, com a força do dedo, acabam por se projetar mais para a frente, os de baixo mais para trás e, portanto, a língua vai ocupar uma posição mais para baixo, bem como o maxilar inferior, e a língua, em vez de contactar em repouso com o céu da boca, vai estar cá em baixo, o que também não ajuda ao correto desenvolvimento e harmonia dos maxilares.
Nesta fase, há muitos pais que também nos questionam o que é que podem fazer para ajudar os filhos a cessar o hábito. E, portanto, numa primeira fase, nós tentamos sempre que a intervenção seja não dentária, não usar logo aparelhos ou não partir logo para os aparelhos numa primeira fase. Estimular a criança, incentivá-la a deixar o hábito, não ameaçar, conversar com ela, explicar o problema, qual é o problema, quais é que são as consequências, para que ela realmente encontre algum estímulo para cessar o hábito e que é essencial também esta dedicação dos pais aos filhos. Existem outras coisas que também podem utilizar, algumas dicas, como por exemplo, fazer a casinha do polegar, como nessa imagem que podem ver. Alguns pais acabam por fazer com um bocadinho de tecido que nem é muito agradável para a criança succionar e para os fazer largar o hábito, a casinha do polegar com um bocadinho de tecido para que esta sucção não seja aprazível. Portanto, existem algumas ferramentas que podemos utilizar. Caso não funcione, então aí sim, existem alguns aparelhos que depois nós vos podemos ajudar também e ajudar também as crianças a colocá-los, que funcionem também como lembrete para afastar o dedo e para cessarem o hábito. Aqui está, portanto, é um exemplo de uma mordida cruzada. Estas mordidas cruzadas tanto podem ser posteriores, quando afetam os dentinhos mais atrás, ou anteriores, quando afetam os dentinhos à frente. Aquilo que verificamos é, como vos disse, lá atrás os dentes de cima ocluem por baixo ou por detrás dos de baixo, e quando é à frente são os dentinhos de cima que ocluem atrás dos dentinhos de baixo. Estas questões são resolúveis numa fase precoce da vida da criança. Se não forem realmente interceptadas, podem ter consequências um bocadinho mais graves, mas se o notarem, eu sei que agora vão ficar atentos a estas questões, por favor, procurem um médico dentista, falem com eles, exponham a problemática e com certeza que vão haver soluções para poderem resolver estas situações. Falar agora também do assunto que eu acho que é fundamental, que é a importância dos dentes de leite como guias para manter o espaço. Nós sabemos que os dentes de leite são temporários, está bem? Portanto, dente de leite ou dente temporário, e aquilo que vai acontecer é quando uma criança, se por algum motivo perde um dente de leite, que vai substituir um dente que é definitivo, aquilo que sabemos é que, imaginem, por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito prático. Quando a dentição decídua está completa, temos um último molar de leite. Esse último molar de leite, que nasce por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, só vai cair quando nascer o segundo pré-molar definitivo, que só nasce entre os 10 e os 12 anos. Portanto, vejam só o tempo que esse dente tem que permanecer na cavidade oral para dar realmente lugar ao dente definitivo. E conservar este espaço, conservar este dente nas condições ideais é fundamental para garantir que depois os dentes definitivos têm realmente espaço para nascer e para dar uma ótima função à criança. Portanto, há que prevenir, há que preservar os dentinhos de leite, é fundamental fazê-lo. Só para concluir, dar-vos aqui também algumas dicas. Estas são, eu apelidei este título de alterações sagitais, só para vos dizer o seguinte. Portanto, estes problemas que falámos, muitos deles têm uma componente esquelética ao nível dos maxilares, outras com componente só dentária, portanto que só envolvem os dentes, mas quando falamos em componente esquelética e desarmonia dos maxilares, quando há, por exemplo, uma estrutura que se encontra mais desenvolvida em relação à outra, pode haver a necessidade de estimular a que se encontra menos desenvolvida ou de inibir o crescimento daquela que se encontra a desenvolver-se numa fase ou mais progressivamente. E, portanto, estes problemas esqueléticos que afetam os maxilares, quanto mais cedo forem detectados melhor, a melhor altura para intervir é realmente quando a criança ainda está a crescer e ainda não completou o seu crescimento, porque realmente podem haver tratamentos relativamente simples que podem ser empregos, que melhoram quer a relação dos dentes, quer a relação dos maxilares, quer a autoestima, quer o relacionamento psicossocial da criança e que podem ajudar nesta fase e que depois mais tarde, se calhar já não será tão simples assim, mas a mensagem é quanto mais cedo forem interceptados, melhor. Espero que vos tenha elucidado. Qualquer dúvida, estou perfeitamente ao dispor. Muito obrigado por estarem aqui connosco e o resto de um bom dia e um feliz dia da criança para todas as crianças também que estão aqui a assistir. Muito obrigada.